pelas atribuições que me são conferidas por lei e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Matinhos, no seu 5º período legislativo da 12ª legislatura, convocada para deliberar sobre os projetos de lei de número 010, 011, 013 e 016/2019, todos de iniciativa do Poder Executivo. Então, já solicito ao vereador Renato Pereira da Silva que faça a leitura de um salmo. Reverência à palavra de Deus, que todos ficam de pé, por favor. Em Salmos, capítulo 30, versículo 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que te mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em pavilhão da contenta das línguas. Amém. Quero agradecer a presença dos nobres pares por mais uma sessão extraordinária, todos presentes aqui no plenário. No plenário presente, Tiago Tischer, Miguel, seu João, todos os nossos amigos aí, correligionários, por mais uma sessão. A todos que nos assistem através das nossas sessões online. Não posso deixar de falar também do Sérgio, Anderson, Cláudio Amarante, Ismaim Hassan, e a dona Edna, também presente. Seu Jaime, para dar mais clareza e efetividade à sessão. Por isso, dos nomes citados. Sendo assim, já solicito à secretária Kelly que faça a leitura do projeto de lei de número 010/2019, de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em primeira discussão. Projeto de lei número 010/2019, de iniciativa do Poder Executivo. Súmula. Dispõe sobre o plano de arborização urbana do município de Matinhos e dá outras providências. A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Plano de Arborização Urbana, um instrumento de planejamento municipal para a implantação da política de plantio, preservação, manejo e expansão da arborização no município. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se como bem de interesse comum a todos os munícipes a vegetação de porte arbóreo existente, plantio e ou substituição por espécies nativas a que venha a existir no território do município, tanto de domínio público como privado. Artigo 3º. Considera-se vegetação de porte arbóreo aquela composta por espécimes vegetais lenhosas, como diâmetro à altura do peito superior a 0,05 centímetros. Parágrafo único. Diâmetro à altura do peito e o diâmetro do caule da árvore à altura de aproximadamente 1,20 m do solo. Artigo 4º. Considera-se também para os efeitos dessa lei como bens de interesse comum a todos os munícipes as mudas de árvores plantadas em vias ou logradouros públicos. Artigo 5º. Considera-se de preservação permanente as situações previstas na Lei Federal número 12.651, de 25/5/2012, com as alterações e acréscimos das legislações supervenientes. Capítulo 2º. Da arborização urbana. Artigo 6º. Para a compatibilização da arborização urbana com melhor iluminação solar, fica determinado que ruas com eixos norte e sul, a face oeste, fica destinada à instalação de equipamentos urbanos e calçadas do lado leste das ruas, ficam destinadas ao plantio e árvores do médio porte de 6 metros. Ruas com eixo leste-oeste, a face norte da calçada fica destinada aos equipamentos urbanos e a face sul ao plantio de árvores de médio porte, entre 6 e 10 metros de altura quando fase adulta. Parágrafo único. Determina-se como equipamento urbano redes de distribuição de energia elétrica, telefônica
e outros podendo também ser arborizadas, ficando, porém, o plantio restrito a arbustos até 3 metros, ou árvores de pequeno porte de 3 a 6 metros de altura em sua fase adulta. Artigo 7º. Os novos loteamentos somente poderão ser aprovados pela Prefeitura Municipal com calçadas de larguras mínimas de 3 metros, tanto nos lados norte e sul, quanto nos lados leste e oeste, de forma a permitir a disposição contida no artigo anterior. Artigo 8º. Fica oficializado e adotado em todo o município como observância obrigatória o Guia de Arborização Urbana, para servir de referência ao planejamento integrado da arborização urbana e outros equipamentos e serviços. Artigo 9º. Quando do plantio de árvores nas vias ou locais públicos, substituição de espécies exóticas por nativas pela Prefeitura Municipal, deverão ser adotadas as normas técnicas previstas no guia de que trata o artigo anterior. Parágrafo único. Deverá ser instituído de maneira gradativa e permanente o Programa Municipal de Combate a Espécies Exóticas e Espécies Exóticas Invasoras, sendo as mesmas substituídas por espécies nativas do bioma Mata Atlântica, visando manter e salvaguardar a integridade dos ecossistemas presentes no município de Matinhos. Artigo 10º. O munícipe poderá efetuar nas vias públicas as suas expensas o plantio e replantio de árvores em frente à sua propriedade, mediante autorização por escrito da Secretaria de Urbanismo e de Meio Ambiente, órgãos responsáveis pela arborização urbana e sua preservação, observadas recomendações do Guia de Arborização Urbana. Parágrafo único. O plantio realizado de forma inadequada, sem observância do que dispõe este artigo, implicará na substituição da espécie plantada, podendo o munícipe arcar com os custos decorrentes dos serviços. Artigo 11º. As árvores existentes em vias ou logradouros públicos, cujo tamanho esteja em desacordo com os demais equipamentos públicos, deverão ser obrigatoriamente substituídas por espécimes nativos adequados e de acordo com os preceitos de guia referido no artigo 7º, quando verificada a necessidade de sua remoção, de acordo com o artigo 16 dessa lei. Parágrafo único. Para efeito desse artigo, a Prefeitura Municipal promoverá a atualização de levantamento, inventário, qualitativo da arborização urbana encontrada em vias e logradouros públicos do município, bem como mantê-los atualizado. Desenvolverá campanhas públicas de esclarecimento sobre o assunto. Artigo 12º. Não será permitida a utilização de árvores em quaisquer circunstâncias situadas em locais públicos para colocação de cartazes e anúncios, nem para suporte ou apoio de objetos de instalações de qualquer natureza. Parágrafo único. Compete à Prefeitura, através de seus agentes, a fiscalização do cumprimento do disposto nesse artigo. Artigo 13º. O munícipe poderá efetuar nas vias e logradouros públicos as suas expensas, o plantio de árvores de fronte à sua residência ou terreno, desde que observadas as exigências dessa lei e com o prévio assentimento da Prefeitura em requerimento formulado e protocolado pelo interessado. Artigo 14º. As árvores localizadas em imóveis particulares cujas raízes e ramos estiverem interferindo nos equipamentos públicos poderão ser cortados até o limite do plano vertical divisório com a área pública, seguindo as condições previstas no artigo 18 desta lei. Parágrafo único. Ficará sob a responsabilidade do proprietário do imóvel a correção da estabilidade e da estética de árvore podada, ou mesmo a sua remoção, se assim for necessário, por motivos fitossanitários ou de risco de queda, devidamente atestada e autorizada pelas secretarias responsáveis de Urbanismo e Meio Ambiente. Artigo 15º. Os projetos de iluminação pública ou particular em áreas arborizadas deverão compatibilizar-se com a vegetação arbórea existente, de modo a evitar futura poda, respeitado o disposto no artigo 8º. Artigo 16º. Os interessados na aprovação de projetos de loteamento ou desmembramento de terras em áreas revestidas, total ou parcialmente, por vegetação de porte arbóreo, deverão consultar a Prefeitura previamente, nas fases de estudos preliminares ou de execução de anteprojeto, visando um planejamento de forma a se estabelecer a melhor alternativa que corresponda à mínima destruição da vegetação existente. Parágrafo único.
Novos projetos de uso e ocupação do solo devem ser realizados em consonância com a Lei Federal de Proteção à Vegetação Nativa, Lei número 12.651, de 25 de maio de 2012, e a Lei de Utilização e Proteção da Vegetação Nativa do Bioma Mata Atlântica, Lei número 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Artigo 17º. Para aprovação de parcelamento do solo sob a forma de arruamento e loteamento, o interessado deverá apresentar obrigatoriamente à Prefeitura o projeto de arborização das vias públicas, indicando as espécies adequadas a serem plantadas. De acordo com as diretrizes estabelecidas no referido guia, dentro de um planejamento consoante com os demais serviços públicos, cuja execução deverá ocorrer concomitantemente com as demais benfeitorias exigidas pelo poder público, para aprovação referida e em conformidade com a constante no artigo 7º desta lei. Capítulo 3º, da supressão e da poda da vegetação de porte arbóreo. Artigo 18º. A supressão ou poda de árvores em vias logradouros públicos só poderão ser autorizadas nas seguintes circunstâncias. Inciso 1º, em terreno a ser edificado, quando o corte for indispensável à realização da obra a critério da Prefeitura. Inciso 2º, quando o estado fitossanitário da árvore assim o justificar. Inciso 3º, quando a árvore ou parte desta apresenta risco iminente de queda. Inciso 4º, nos casos em que a árvore esteja causando comprovados danos permanentes ao patrimônio público ou privado. Inciso 5º, nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente incontornável ao acesso de veículos. Inciso 6º, quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécimes arbóreas impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas. Inciso 7º, quando se tratar de espécies exóticas invasoras com propagação prejudicial espontânea comprovada. Localização precisa da árvore, características gerais relacionadas com a espécie e porte e a justificativa para a sua proteção. Parágrafo 2º, para efeito desse artigo, compete à Prefeitura Municipal emitir parecer conclusivo sobre a procedência da solicitação, ouvido a Secretaria Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente, responsável pelos planejamentos urbanos do município e preservação do meio ambiente, cujas atribuições específicas contenham as de arborização urbana dentro da estrutura orgânica ao Poder Executivo, parques e jardins, meio ambiente, serviços públicos e etc., após análise e parecer da equipe técnica legalmente competente. Cadastrar e identificar por meio de placas indicativas as árvores declaradas imunes ao corte. Dar apoio técnico à preservação dos espécimes protegidos. Parágrafo 3º. A imunidade ao corte poderá ser revogada nas hipóteses 2º, 3º e 4º do artigo 17º, embasada no laudo da equipe técnica legalmente competente e com a devida anuência da Secretaria Municipal de Urbanismo e de Meio Ambiente. Artigo 22º. Fica a obrigatoriedade em toda a rede de escolas públicas do município a inclusão dentro do Programa Oficial de Ensino de um capítulo especial sobre arborização urbana, a fim de despertar a consciência preservacionista e ambiental dos alunos em relação ao ambiente urbano e meio ambiente. Capítulo 4º, das infrações e penalidades. Artigo 23º. Além das penalidades previstas no artigo 26 da Lei Federal número 4.771, de 15 de 9 de 65, e nos artigos 49 da Lei Federal 9.605, de 12 de 2 de 98, sem prejuízos das responsabilidades penal e civil, as pessoas físicas ou jurídicas que infringirem as disposições dessa lei e de seu regulamento no tocante ao corte da vegetação ficam sujeitas às seguintes penalidades. Multa no valor de uma unidade de valor fiscal do município, UFM, por árvore abatida, com DAP, o diâmetro e altura do peito, inferior a 10 centímetros. Multa no valor de uma unidade de valor fiscal do município, UFM, por árvore abatida, com DAP de 10 a 30 centímetros. Multa no valor de uma unidade de valor fiscal do município, UFM, por árvore abatida, com DAP superior a 30 centímetros. Artigo 24º. Ao infrator, tanto pessoa física como jurídica, das disposições dessa lei e de seu regulamento no tocante à poda de vegetação e de porte arbóreo, será aplicada a multa de 5 unidades de valor fiscal do município, UFM, por árvore podada.
Parágrafo único. Para efeito de aplicação das penalidades, será considerado o valor da unidade de valor fiscal do município, UFM, à época do pagamento. Artigo 25º. Respondem solidariamente pela infração das normas desta lei, quer quanto ao corte, quer quanto à poda, na forma dos artigos 22º e 23º, o autor material, o mandante e quem, de qualquer modo, concorra para a prática da infração, será considerado corresponsável pelo ato. Artigo 26º. As multas definidas nos artigos 22 e 23 dessa lei serão aplicadas em dobro. No caso de reincidência das infrações definidas, no caso de poda realizada na época da floração e no caso de poda realizada na época de frutificação ou após a frutificação, se houver interesse na coleta dos frutos ou sementes. Artigo 27º. Se a infração for cometida por servidor público municipal, a penalidade será determinada após a instauração do processo administrativo, na forma da legislação em vigor. Artigo 28º. O município, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Pesca, Habitação e Assuntos Fundiários, apresentará no prazo de 180 dias, a partir da aprovação da devida lei, um cronograma de implantação do plantio e ou substituição por espécies nativas conforme Plano Municipal de Arborização Urbana de Matinhos. Artigo 29º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Matinhos, 25 de março de 2019, Rui Auer Reicher, prefeito do município de Matinhos. Somente isso, senhor presidente. Agradecido, secretária. Então, coloco o projeto de lei de número 010/2019 em primeira discussão. Permissão, senhor presidente. Permissão concedida ao vereador José Fernando de Lima. Senhor presidente, esta lei realmente de arborização, até estava conversando com o vereador Renato antes da sessão, e agora que eu estou tomando o corpo dela, ela realmente vem até para aprimorar a Lei 2055, Matinhos Mais Verde, que nós aprovamos no começo do ano, lá da minha autoria, foi sancionada em 26/4/2019, ao qual os moradores poderão fazer a preservação, plantio e conservação dos logradouros públicos, calçadas, praças, os canteiros. Então, é uma lei que realmente vem normatizar e ajudar também nesse crescimento, que a população possa cuidar e preservar melhor nossas vias públicas. Só isso, muito obrigado, senhor presidente. Grato. Só a questão de informação, que todas as sessões são gravadas e são usadas posteriormente. O vereador José Fernando de Lima está usando óculos escuros devido a um procedimento cirúrgico que ele realizou. Então, por isso, né? Porque de acordo com a nossa ordem regimental é proibido isso, mas devido ao procedimento cirúrgico tem que usar para proteção. Ainda em discussão, o presente projeto de número 010/2019. Permissão, presidente. Permissão concedida ao vereador Sandro Moacir Braga. Eu achei esse projeto de grande interesse, principalmente uma questão ambiental e estético para o município. Todas as cidades elas acabam crescendo desordenadamente. E na questão arbórea também ela acaba crescendo nesse sentido também. Ontem, inclusive, estive em Caiobá com o pessoal da prefeitura com relação à supressão de uma árvore que está já muito velha e está prestes a cair. Então, esse projeto, inclusive, dá essas condições da parte legal da supressão da árvore. Aí as pessoas que estão, de certa forma, pedindo a supressão, eles estão fazendo um projeto para rearborizar a frente do condomínio, porque eles não querem deixar sem árvore, eles somente querem tirar essa árvore que já está muito velha, as raízes dela estão entrando no condomínio, está estragando o calçamento, a via pública. A ideia é essa, tirar essa árvore, mas fazer um projeto de recolocação da parte verde, né, que é muito importante nas cidades, por questão, todos nós sabemos, por a questão de aquecimento, né, as árvores acabam filtrando o calor e diminuindo o calor, digamos assim, do solo, que acaba fazendo essa reflexão, voltando, né,
para a atmosfera. Então, eu acho interessante o município que conseguir implantar isso. É uma grande briga com relação a isso, porque nós temos aqui, se você andar numa via, você vê o calçamento da calçada, elas são uma diferente da outra. Aonde você coloca a grama, um é diferente do outro. E aonde tem árvore, da mesma forma. Umas árvores são mais perto, outras não têm, as outras são mais coladas no muro, outras são no centro, enfim. Se existisse exatamente uma espécie de um projetinho, mas uma determinação de como proceder com relação à colocação de árvores, essa regulamentação exatamente de posicionamento, etc. Tal. Eu até, não entrando em outro mérito, presidente, mas assim, eu acho aqueles condomínios que eles usam toda a frente e toda a lateral para garagem, para mim, na minha opinião, não podia existir. Porque você fica com guia rebaixada em toda a extensão do condomínio e acaba não criando nenhuma parte na parte da calçada para você explorar o potencial verde que poderia ser plantado ali nessas calçadas. Então, eu fico gratificado e espero que não seja somente um projeto, porque nós temos projetos maravilhosos. O projeto, nós sabemos disso, é bonito na redação, mas a implementação dele que é complicado. Então, se a gente houver uma fiscalização e uma exigência com relação a isso, vai ser muito interessante para a nossa cidade, principalmente a nossa cidade, que é uma questão turística. Obrigado, presidente. Ainda em discussão. Permissão de falar citado, senhor presidente. Permissão concedida ao vereador Mário Braga Neto. Da mesma forma, também gostaria de destacar a importância desse projeto, parabenizar o executivo que mandou esse para cá, e gostaria de destacar aqui o artigo 22 do projeto, que remete à obrigatoriedade de inserir a valorização da arborização urbana no currículo escolar. Hoje nós temos um currículo escolar, na rede municipal de educação, nós temos um currículo escolar bem extenso, com várias matérias e disciplinas para serem trabalhadas, mas a parte do meio ambiente sempre fica destinada ou voltada para uma data específica ou para uma semana específica, e a partir do momento que nós estimularmos isso nas nossas crianças, desde cedo, a incentivar a questão da arborização de maneira correta, isso só tem a contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Vai criar nelas essa consciência preservacionista em relação ao meio ambiente, e só tem a trazer benefícios para nós, munícipes e moradores de Matinhos. Obrigado. Grato, vereador. Ainda em Permissão, discussão. presidente. Permissão concedida ao vereador Renato Polícia. Esse projeto é um projeto maravilhoso, porém, se fizer todos os trâmites realmente que tem que ser feito, por exemplo, para desenvolver as campanhas, né, públicas de esclarecimento sobre o assunto. Então, o nosso povo hoje, aqui em Matinhos, ele é carente de campanhas públicas, né, de esclarecimento para estar divulgando os atos das ações da prefeitura. Então, tem que fazer com mais eficácia, né, para que possa estender a maior quantidade de pessoas, para que eles possam saber realmente, né. E o desordenamento, às vezes, você vê, foi quando o próprio vereador Sandro falou, calçadas, árvores, né, que são plantadas, isso já de lá atrás, né, anos já, em cima das calçadas, dos passeios. Então, se houver um contingente legal de pessoas, de funcionários que possa fazer esse trabalho de fiscalização, vai ser eficaz e vai ser um projeto maravilhoso. Só isso, senhor presidente. Ainda em discussão, presente projeto. Senhor presidente, permissão. Permissão concedida ao vereador Anderson da Silva dos Santos. Da mesma forma, eu olho com bons olhos esse projeto, porque eu vejo aí que, como falou, às vezes temos um crescimento desordenado que acaba prejudicando o nosso município. E sabemos hoje que as árvores, isso aí vem de encontro à nossa fauna, flora, vem de encontro ao aquecimento do solo, principalmente em alguns espaços públicos. Há pouco tempo, um dia de uma
de uma enchente, eu fui com o vereador Jair, na época ele era secretário de obras, e nós fomos até a Avenida Paraná, dar uma olhada ali, o porquê de tanto alagamento naquela região. E olhamos dentro daquele córrego ali, tem mais de 20 aquelas raízes daquelas seringueira, árvores com mais de 50 anos ali, que obstrui a passagem da nossa água fluvial ali, no rio. Então você vê que não é uma nem duas, tem árvores ali que chega a fechar, então a água não consegue chegar até a orla ali, onde que ela tem que... Então você vê que aquilo ali é uma medida até de urgência que tem que retirar, talvez colocar uma árvore que não tenha tantas raízes ali ao lado na Avenida Paraná, para poder ajudar no escoamento da água. Até o Jair foi junto no dia que estava alagando a cidade, e nós fomos dar uma olhada. Então, eu vejo que vem de encontro aí, principalmente nas escolas, essa conscientização ambiental para as crianças, de estar, talvez, fazendo plantio de árvores nativas, cada criança aí todo ano, junto a esses projetos, está levando essa conscientização ambiental, está contratando alguns biólogos também para estar fazendo essa orientação junto a esse projeto aqui. Eu vejo que até cabe algumas emendas aí para melhorar esse projeto ainda mais. Então, faço os votos aí que saia do papel, que com certeza vem de encontro aí as coisas boas para o nosso município. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, presente projeto. Permissão, senhor presidente. Permissão, senhor presidente. Permissão concedida ao vereador Rodrigo Gregório dos Santos. Só quero deixar aqui um exemplo de um local público que foi a Praça Central de Matinhos. Ela virou totalmente um calçamento, foi retirada as gramas, as árvores que tinham, e isso mostra o exemplo de que a prefeitura deve voltar a ter o pensamento da área verde. A Praça Central hoje é praticamente um pátio, que ela está toda calçada, tirou toda a impermeabilização da água da chuva, do solo. Onde tinha aquela árvore, que é onde hoje era o parquinho, na época dizem que tinha um risco de queda, de machucar alguém, e não foi plantada nenhuma árvore no local, foi feito o parquinho para as crianças. Então, é só para deixar um exemplo de como a nossa Praça Central perdeu toda a sua vida verde, sua vida até de praça, e que a prefeitura faça algum projeto para que volte as gramas, as árvores numa praça central, que a praça, o sentido de uma praça é área verde, é brinquedo para as crianças, é bancos, enfim, o atrativo da cidade é a praça central. Então, só quero deixar esse exemplo aqui e que a prefeitura volte a ter essas ideias de praças mais ecológicas e que volte a fazer um projeto na praça central de uma praça para a família matiense. Obrigado. Permissão, senhor presidente. Permissão concedida ao vereador Sandro Paulo Ramos. Foi bem lembrado, vereador Rodrigo. Bem lembrado isso aí. Não é só essa praça central. Tem a Praça da Praia Grande também, que não tem nenhuma árvore. Várias praças na cidade de Matinhos. Tanto que até tem um projeto meu que se crie, né, nas praças ecológicas, né? Que se faça, queria plantar em todas as praças do município, pelo mínimo, uma árvore, né, tipo de frutíferas e nativas. Entendeu? Todas, não só praça na central, como todas as praças merecem, né? Porque hoje a cidade, né, nós aqui hoje em dia não tem mais uma árvore frutífera por perto aqui, nativa, não acha, entendeu? Tem aqui o guapeiro, mas o guapeiro não é nativo, né? Ele veio de, né? Que nem tem esses guapieiros na beira daquele canal que pega da prefeitura até a saída do Rio Matinhos. Ali quando foi plantado, que eram árvores menores, né, ajudaram até para não assorear o rio. Só que hoje, que nem o vereador Dan comentou, a raiz de uma árvore de um lado para o outro está cruzando ali o rio, não está interferindo. Hoje ainda vi ali. Ele está interferindo na passagem de água. Presidente. Senhor presidente. Permissão concedida ao vereador Jair de Borba Rosa. Uma boa tarde a todos. Fico vendo um projeto de grande valia para o município de Matinhos e para qualquer outra cidade do Brasil. Quando se fala em meio ambiente, se fala em árvore, realmente é muito interessante. Falando em guapezeiro, eu fico pensando
o guapê pode não ser a árvore correta para se plantar. Mas nós temos que realmente tomar muito cuidado quando fala do guapezeiro. Falo isso porque no Balneário Gaivotas é um balneário que tem muitas árvores de guapezeiro na Praça de Gaivotas. E eu vejo lá uma proteção do sol nas pessoas que fazem ginástica naquela academia do ar livre lá. É muito importante. As pessoas ficam ali, a proteção do sol. Logicamente que toda árvore mal plantada, toda árvore que não esteja um planejamento, causa problema. Eu vejo também, nos balneários principalmente, plantaram muitas árvores embaixo de fio de luz, e você olha a Copel, a telefonia, a árvore vai subindo, eles vão lá e decepa. Entende? Então, isso para o meio ambiente é terrível ver uma situação dessa. Então, logicamente, que um projeto bem organizado, bem cuidado, por pessoas preparadas para fazer esse manejo, para fazer esse trabalho, é de suma importância. Quero dar os parabéns aqui por ter apresentado um projeto, que já teve alguns outros vereadores que apresentaram no passado algum projeto parecido com esse, né? E eu fico feliz que o prefeito tenha mandado um projeto que realmente vai beneficiar a nossa cidade. Ainda em discussão, presente projeto de número 010/2019. Só querendo deixar minha opinião aqui, que esse projeto aí, ele vem a alinhar com vários outros projetos já existentes e também vem a calhar justamente que para a preservação de algumas espécies de árvores nativas daqui que já estão entrando em extinção. Tem uma árvore frutífera que chama bacupari daqui, que tem lá na casa da Dona Maria, no bairro Rio da Onça, que precisa, né, expandir. E outras também, igual tem umas farinhas secas, ou até umas figueiras, uma lá na Avenida Curitiba, em frente de uma academia lá, a raiz dela estava entrando, atrapalhando o condomínio de alguns prédios, lá da Rua Santa Rita de Cássia, no Bom Retiro. Então, você imagina, então, são raízes destrutivas mesmo, né? Então, tem que ter essa consciência, e hoje, século XXI, tem que trabalhar com tecnologia, tem que ver realmente as espécies para poder fazer uma arborização para a nossa cidade e respeitar as legislações, né, vigentes e ambientais também. Temos um exemplo, né, de Maringá, a cidade do Paraná, que é a cidade considerada a mais arborizada do país. Então, deixo aqui só questões de informação. Coloco o projeto de lei de número 010/2019 em primeira votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado por unanimidade. Já solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei de número 011/2019, de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em primeira discussão. Projeto de lei número 011/2019, de iniciativa do Poder Executivo. Súmula. Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 1531/2012, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e do artigo 59 da Lei Complementar número 101/2000. Revoga a Lei número 1518/2011 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 5º da Lei Municipal número 1531/2012 com a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo 3º. Serão consideradas orientações normativas do TCE Paraná relativas à implantação e funcionamento do Sistema do Controle Interno Municipal, quando emitidas com forças vinculantes e observância obrigatória. Artigo 2º. Fica alterado o inciso 3º do artigo 9º da Lei Municipal número 1531/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º.
os processos de licitação, contratos, inclusive administrativos, e os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres envolvendo a transferência de recursos financeiros do município para entidades da sociedade civil. Artigo 3º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 10º da Lei Municipal número 1531/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10º. Parágrafo 2º. Em caso da não tomada de providências pelo prefeito municipal para regularização de situação apontada em 60 dias, a Controladoria comunicará em 15 dias o fato ao Poder Legislativo Municipal, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no termos de disciplinamento próprio editado pelo Corte de Contas sob pena de responsabilidade solidária. Artigo 4º. Fica alterado o artigo 14º da Lei Municipal número 1531/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14º. A designação do cargo de secretário de Controle Interno será realizada através de livre nomeação pelo chefe do Poder Executivo, desde que o nomeado possua capacidade técnica e graduação em curso superior compatível com as atribuições exigidas para o exercício do cargo. Artigo 5º, fica acrescido o inciso 4º ao artigo 16º da Lei Municipal número 1531/2012, com a seguinte redação. Artigo 16º. Quarto, fica assegurado aos integrantes do controle interno a participação em cursos, seminários e eventos de capacitação ao menos uma vez ao ano, preferencialmente ofertados de forma gratuita por instituição pública, incumbida regimentalmente ou estatutariamente da pesquisa, de ensino ou do desenvolvimento institucional. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Matinhos, 25 de março de 2019, Rui Auer Reich, prefeito municipal. Somente isso, senhor presidente. Grato, secretária. Sendo assim, coloco o projeto de lei de número 011/2019 em primeira discussão. Ninguém querendo discutir, só salientando que esses projetos foram entregados aos nobres pares, foram muito bem estudados e muito bem já discutido informalmente, mas ninguém querendo discutir agora. Só por questões de informação. Me permite, senhor presidente. Permissão concedida, vereador Sandro Macir Braga. Senhor presidente, na realidade, esse projeto, nós temos, no município, no caso, nós temos nosso controle interno. Existem algumas normativas a mais, principalmente do Tribunal de Contas do Estado, que acrescendo aqui algumas observações e acrescendo alguns artigos, parágrafos, né, alterando algumas questões. Eu lembro que no meu primeiro mandato, foi em 2005, houve a obrigatoriedade do município criar o controle interno e automaticamente fazer essa regulamentação do controle interno. Na época, inclusive, era o ex-prefeito Francisco Carlinhos Santos, pai do ex-vereador. E eu lembro que eu estava falando aqui com o nobre vereador Lagarto, que eu lembro de ter feito algumas emendas e está bem próximo daquilo que eu tinha redigido nas emendas, né? Então, eles estão somente aumentando, né? Complementando, inclusive, a emenda que eu fiz aqui, que é essa do artigo 10 aqui, que é o parágrafo 2º do artigo 10, que, na realidade, foi nos trazidos e a gente fez toda essa ajustes, né, necessários na visão dessa Casa de Leis para que o sistema de controle interno funcionasse bem. E agora o Tribunal de Contas fazendo algumas sugestões, né, que quase que fosse uma revisão dessa lei do controle interno, que é tão importante para o bom funcionamento da cidade. Então, o município também está de parabéns com relação a isso e entra já no sistema de adequação àquilo que o Tribunal de Contas exige dos municípios. Essa lei também se enquadra. Obrigado, senhor presidente. Grato, vereador. Só por questão de informação também, isso vem de encontro à administração pública, à complacência e à transparência.
Devido hoje a Gepatria ter feito também uma recomendação administrativa ao Executivo para ter mais transparência em todo o seu controle interno. Visto aqui, na última sessão extraordinária, foi aprovado aqui 2 cargos de fiscal de tributos também. E sem deixar passar em branco também, né, só na súmula já desse projeto aí 011 já tem um erro de redação aqui, altera aí todo emendado aqui, só para questões para depois a gente corrigir e mandar certo o erro de português que veio da Procuradoria lá do Executivo. Então, coloca o projeto de lei de número 011/2019 em primeira votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado por unanimidade. Já solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei de número 013/2019, de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em primeira discussão. Projeto de lei número 013/2019, súmula. Dispõe sobre a alteração da lei número 1919, de 19 de dezembro de 2017, em seus anexos e dá outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Matinhos aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, ajusta a estimativa das receitas e as despesas orçamentárias, metas e ações da Lei Municipal número 1919, Plano Plurianual, PPA, para o período 2018-2021, na forma do anexo que acompanham a presente lei. Artigo 2º, revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Matinhos, 15 de abril de 2019. Rui Auer Reicher, Prefeito Municipal. Somente isso, senhor presidente. Graças, secretário. Sendo assim, coloca o projeto de lei de número 013/2019 em primeira discussão. Permissão, presidente. Permissão concedida ao vereador Sandro Moacir Braga. Essa mensagem desse projeto, senhor presidente, nobres vereadores, eu acredito que todos estão a par da situação, uma alteração do nosso orçamento mais relativamente ao PPA 2018-21. Existe a projeção e a programação do município de Matinhos na criação da Secretaria de Urbanismo, Habitação e Assuntos Fundiários. Tão relevantes, né, que está sendo criada essa secretaria para absorver, principalmente a questão de assuntos fundiários, que a nossa cidade precisa muito. Existe a possibilidade de fazer-se várias regularizações fundiárias, principalmente das áreas públicas, como também das áreas particulares. A questão de habitação, urbanismo, nós estamos entrando agora na revisão do plano diretor. Então, essa secretaria é fundamental para que os trabalhos do município se avance com mais competência e mais qualidade. Então, essa alteração do PPA é única e exclusivamente para absorver na questão do orçamento a criação dessa Secretaria de Urbanismo, Habitação e Assuntos Fundiários. Somente isso, presidente. Grato, vereador. Ainda em discussão, presente projeto. Coloco, então, o projeto de lei de número 013/2019 em primeira votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei de número 016/2019, de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em primeira discussão. Projeto de lei número 016/2019, súmula. Autoriza a transposição de recursos entre a Prefeitura Municipal de Matinhos e o Instituto de Previdência de Matinhos a abrir crédito adicional especial por anulação de dotação e do orçamento geral do município de Matinhos e dá outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Matinhos aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2019, em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor de R$ 340 mil, na forma abaixo especificada.
Instituto de Previdência dos Servidores, Matprev, fonte livre, manutenção do Instituto de Previdência, a rúbrica 3.190.94, indenizações e restituições, R$340 mil, fonte de recursos 001, recurso do Tesouro Descentralizado, exercício corrente, R$340 mil. Total da suplementado. Artigo 2º. Como recurso à abertura do crédito mencionado no artigo anterior, conforme prescreve a Lei Federal número 4.320/64, em seu artigo 43, autorizado a anular parcialmente as dotações do orçamento vigente no valor de R$340 mil abaixo relacionado. Procuradoria-Geral do Município, Gabinete do Procurador-Geral do Município, manutenção das atividades da Procuradoria. Dotação 3.390.39, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$170 mil. Fonte de recurso, recurso ordinário livre, exercício corrente. Pagamentos de precatórios e sentenças judiciais. Dotação 3.390.39, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$170 mil. Fonte de recurso, recurso ordinário livre, exercício corrente, R$340 mil. Total reduzido, artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o anexo da Lei Municipal número 1919, de 19 de dezembro de 2017, PPA 2018-2021, e suas alterações em conformidade com o dispositivo neste ato relativamente à abertura de um crédito suplementar, instituindo-se para tal junto à matéria orçamentária em execução. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na Lei 1990, de 3 de agosto de 2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 e suas alterações em conformidade com o disposto neste ano, objetivando ao atendimento de despesas inerentes à execução de secretaria. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Matinhos, 15 de abril de 2019, Rui Auer Reicher, prefeito municipal. Somente isso. Agradecido, secretário. Então, coloco o projeto de lei de número 016/2019 em primeira discussão. Permissão para falar sentado, senhor presidente. Permissão concedida ao vereador Mário Braga. Esse projeto vem de encontro ao funcionalismo público municipal, principalmente no que tange e diz respeito aos aposentados. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui têm conhecimento do projeto. Houveram diversas cobranças de vários vereadores ali naquela tribuna, inclusive este que está falando aqui, porque houve uma defasagem, não foi repassada uma situação do anuênio para o funcionário num período de 5 anos, e isso gerou uma dívida do município para com o servidor. Os servidores ativos já estão sendo remunerados desde outubro do ano passado, e os aposentados, que estão aposentados hoje, mas naquele período estavam ativos, trabalhando, ainda não estão recebendo esse benefício. Aqui, o chefe do Poder Executivo está pedindo a nossa autorização para fazer uma transposição de verba do Executivo para com a Previdência, e assim a Previdência poder repassar a estes funcionários esses valores e vencimentos que têm por direito. O meu voto é totalmente favorável, e vale ressaltar que também está lá no artigo 142 da Lei Orgânica do nosso município, que todos os vencimentos e remunerações deveriam ser feitas na mesma data, tanto para o ativo quanto para os inativos e pensionistas. Está um pouquinho atrasada, mas vem de encontro aí a necessidade dos nossos aposentados. Só isso, senhor presidente. Permissão para falar sentado. Permissão concedida ao nobre vereador Márcio Fabiano Mesquita Duarte. Obrigado, presidente. Essa lei que veio para nós votarmos aqui, essa transposição de orçamento via crédito adicional, como diz a súmula do projeto, nada mais o direito que tem o servidor, que na época que não teve esse anuênio, hoje está aposentado. No artigo 129 da Lei Orgânica, no seu parágrafo 3º, fala que os mesmos direitos que têm os ativos, têm os inativos. Uma parte, vereador Márcio. Perdão, eu citei o artigo errado, citei o 142, ao 129. Obrigado.
E daí, então, esse artigo, o que tem direito os ativos, tem direito os inativos hoje. Inativos não, os aposentados. Esperamos que o prefeito venha fazer logo esses pagamentos e não venha atrasar esses pagamentos, que já está atrasado, bem dizer, e eles hoje estão aposentados, mas contribuíram muito com o município de Matinhos com os seus trabalhos. Quero agradecer aqui o empenho de todos os vereadores, inclusive este vereador também enviou um ofício pedindo uma resposta do prefeito sobre essa situação. Fui respondido e hoje está aqui essa mudança, essa transposição de rúbrica para nós votarmos, aonde o Instituto de Previdência vai fazer esse pagamento. Obrigado, senhor presidente. Permissão, presidente. Permissão concedida ao vereador Sandro Macer Braga. Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto mostra mais um dos grandes avanços que o Executivo está buscando em melhorar, principalmente na questão do nosso servidor público. Lógico, as leis dizem que é uma obrigação do município, é um recebimento legal, mas se o município ficasse na inércia, se não houvesse a vontade política do prefeito, talvez demorasse ainda mais. Principalmente no quesito que são servidores aposentados, que estão já praticamente fora do mercado e depende exclusivamente, a maioria das pessoas depende exclusivamente do seu dinheiro da aposentadoria. Então, isso mostra, mais uma vez, que esse executivo está voltado, sim, a restabelecer a ordem e todos os compromissos que tem com o servidor público. Eu lembro, em determinado momento, que nós levamos, inclusive, eu lembro que estava o presidente, estava o Márcio, não lembro quais vereadores que estavam mais, mas eu acredito que tinha mais vereadores, né? Nós conversamos com o prefeito, quando levamos, isso faz algum tempo, levamos, ele falou, não, se eles têm direito, se é legal, eles têm direito, vamos ter que pagar esse retroativo, sim. Foi até falado em questão de retroativo. Chamamos, na época, lá o secretário Ivo, que é do planejamento, e descobriu-se que não tinha rúbrica orçamentária para que pagasse essas questões, porque nunca foi e nunca houve essa demanda de pagamento retroativo e de indenização à questão do município fazer com a Previdência. Então, escolheu-se fazer essa transposição, foi criado um crédito adicional especial, porque essa rúbrica não existia. Daí está se fazendo agora, retirando da Procuradoria, que seriam as indenizações jurídicas, e, digamos assim, que a Procuradoria teria esse valor reservado para isso, e foi transferido. Eu fico feliz que essa novela de direitos que o servidor aposentado tinha finaliza-se. Lógico, vai finalizar a partir do momento que se houver o pagamento, né, efetivamente, mas eu fico feliz que essa novela acabe e o servidor aposentado, que lutou a vida inteira por esse município, deu o seu suor pelo município, tenha o seu direito recompensado e reconhecido nessa ação desse projeto. E, mais uma vez, eu quero parabenizar todos os vereadores, independente da sua intensidade que trabalhou com relação a lutar por esse direito do servidor. Eu parabenizo aqui individualmente cada um, porque, como volto a frisar, eram direitos que eram reconhecidos por lei, mas não eram implementados. Então, fico feliz, mais uma vez, de ter finalizado com sucesso essa inquisição de todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, presente projeto. Permissão, senhor presidente. Permissão concedida ao vereador Sandro Paulo Ramos. Como falou o vereador Sandro aqui, quero dar os parabéns ao prefeito, né? E quero agradecer o empenho de todos os vereadores aqui, né? No dia lá, vereador Sandro, eu também estava na reunião, também acho que tem o vereador Renato, estavam todos os vereadores da base no dia lá. A gente conversou com o prefeito, cobrou a situação. Depois, mais tarde, eu estive lá junto com o vereador Mário também. O vereador Mário também estava junto comigo lá depois, à tarde. A gente conversou com o prefeito de novo nessa situação dos aposentados. E ele falou, né, vereador,
Ele falou também que, né, já tinha conversado com os vereadores da base, com a base dele, ele conversou que ia fazer, ia ver que forma que podia ser feito, mas ele ia fazer. Se os aposentados tinham direito, iam receber. Quero, de coração, parabenizar o prefeito e agradecer a todos os vereadores que se empenharam a lutar para os nossos aposentados. Só isso, presidente. Grato ao vereador. Ainda em discussão o presente projeto. Ninguém querendo discutir. Coloco o projeto de lei de número 016/2019 em primeira votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminadas as votações, informo aos nobres pares que fica marcada para amanhã, dia 17 de maio de 2019, às 17 horas, a segunda sessão extraordinária referente aos projetos de lei incluído nesta pauta. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.